Hoje nós vamos começar a nossa aula com o tema nutrição parenteral. E antes de qualquer coisa eu preciso tirar uma dúvida que surge na cabecinha de alguns alunos. Não confundir parenteral com enteral. Uma coisa é você ter nutrição enteral, tá? E sabendo que essa nutrição enteral, ela é feita pela nutricionista no serviço de nutrição e dietética e ela é introduzida no paciente através de uma sonda. Sonda gástrica, sonda enteral ou sonda de gastrostomia. Tudo que eu estou falando talvez não seja novo para vocês, porque vocês já passaram por disciplinas. E se surgirem dúvidas, anotem que na live que nós tivermos nós vamos tirar as dúvidas, ok? E a nutrição, que é diferente de nutrição parenteral. Esse T significa nutrição parenteral total, eu vou explicar o porquê. Mas ela pode ser também NPP, que é nutrição parenteral parcial. Bom, o importante é saber que aqui é uma via de entrada, tá? E um tipo de alimentação e que jamais pode ser introduzida por veias, tá? Por via parenteral. Enquanto que esta daqui é por via parenteral. Então, obrigatoriamente, eu preciso introduzi-la pela veia. Artéria jamais, porque a artéria a gente sabe que não recebe nada. A gente só retira dela. Quem recebe medicações, soluções, alimentações, etc., até sangue e derivados, é veia, tá? Então, nós vamos falar sobre essa nutrição parenteral, que é esta bolsa aqui, que o volume dela vai de 1.000 a 2.000 ml de alimento. Isso aqui é alimento, viu, gente? Claro que vocês não vão encontrar jamais aqui um alimento sólido, porque esse alimento vai precisar ser introduzido através de um vaso. Então, só pode ser líquido. Professor, e por que ele tem esse aspecto leitoso? Esse aspecto leitoso é referente aos lipídios, que são as gorduras sadias. Esses lipídios vão se misturar ou vão se juntar com as vitaminas, com as proteínas, com a glicose a 50%, com a insulina que a gente inclui aí justamente para poder equilibrar, porque com glicose a 50% esse paciente entraria numa hiperglicemia, e medicações que precisam ser administradas, a gente aproveita já a via, aproveita a infusão e introduz, contanto que não exista nenhuma interação medicamentosa. Ok? Aí vocês observem o tamanho da bolsa. Esta bolsa ela só pode ser introduzida no período de 24 horas e não ultrapassar isso, porque ela já começa a funcionar como meio de cultura para os micro-organismos, principalmente em decorrência da glicose, tá? Então, 24 horas é o máximo de tempo. E se, professor, se chegar nas 24 horas e tiver uma boa parte do alimento a ser introduzido, descarta, infelizmente. Agora, cuidado, façam um cálculo, observem bem, controlem o gotejamento. Claro que vai ser uma bomba de infusão, porque isso aqui é considerado ouro. Quando o intensivista resolve passar para o paciente, prescrever uma nutrição parenteral, ele sabe que o gasto vai ser grande, então ele sabe que vai investir, vai ter um bom resultado, mas que não pode perder. É igual sangue. Sangue, depois de infundido, depois de solicitado, ele precisa ser infundido. Resolveu não infundir mais, devolve imediatamente para o banco de sangue, onde lá se tem um equipamento com a refrigeração adequada para tal. Tá certo? Então, observem, tá aqui o volume, observem a coloração, observem que a pessoa que está com o material em mãos, é uma pessoa que está devidamente paramentada, tá? Desde o gorro
até um capote impermeável com o sapato fechado para evitar respingos e etc. e tal. Mais adiante nós vamos falar sobre as indicações, né? Quais são os pacientes que têm indicação para esse tipo de material e quais são os profissionais que trabalham nesse processo, da prescrição à manutenção, tá certo? Conceitos e composições. Bem, nutrição parenteral se refere à nutrição feita por uma via diferente da gastrointestinal. Isso nós já deixamos claro, né? A parenteral é aquela nutrição que não vai ser introduzida, não vai ser infundida pela sonda, e sim pelos vasos, veias, tá? Então, a nutrição parenteral, ela pode até servir para complementar ou para substituir completamente a alimentação normal. Então, eu posso ter alguém sondado, recebendo alimentação pela sonda e também pela infusão parenteral, tá certo? Então, um complementa o outro, pode acontecer, como também ela ser o único meio de alimentação, né, de nutrição desse paciente. Qual o objetivo quando a gente faz isso? É não deixar o paciente entrar no processo de desnutrição. Isso é muito importante, porque dizem por aí as más línguas, ou aquelas línguas ignorantes, que não têm conhecimento, claro, que o soro alimenta. Soro não alimenta ninguém. Soro hidrata. Então, nós precisamos, nesta solução que vai ser infundida, nós precisamos de vitaminas, de proteínas, de gorduras, as gorduras sadias. Isso sim alimenta, não engorda. O paciente não vai sair de lá gordinho não, tá? Mas não vai sair desnutrido. E o nosso objetivo é justamente esse, não deixar o paciente entrar em desnutrição. Já a nutrição enteral, foi essa inicialmente que eu conversei com vocês, é quando o paciente não consegue se alimentar por via oral. Então, ele tem alguma dificuldade, alguma impossibilidade. Um exemplo, eu tenho isso, tive um caso na minha família, inclusive, que apresentou um tumor no palato, né? O tumor cresceu de uma forma que nem água passava. Então, o que aconteceu? O paciente tanto estava entrando em desidratação, como entrando também em desnutrição. Então, essa impossibilidade que eu citei no palato, mas pode acontecer tumor de língua, tumor na laringe, tumor no esôfago, qualquer situação em que impossibilite o alimento chegar até o estômago. Então, se você conhece bem a anatomia, você vai observar que qualquer situação que impossibilite, o estômago vai sofrer, porque não vai receber alimentação nenhuma. Aliás, o estômago não, todo o nosso sistema sofre, né? Que é a partir daí onde se resulta nos nutrientes que vão ser encaminhados para todas as células do nosso corpo, tá certo? Então, a enteral é quando não se consegue, ou então quando a ingestão dos alimentos pode ser feita através de uma sonda, chamada naso ou orogástrica, porque ela pode ser introduzida tanto pelas narinas como pela cavidade oral, se houver alguma impossibilidade nas narinas. Posicionada ou implantada no estômago, que seria a gastrostomia. Então, existe uma sonda com a possibilidade de você introduzi-la diretamente através da parede abdominal e cair no estômago. Então, todo alimento vai ser feito diretamente caindo no estômago, não passa mais pela boca, não passa pela faringe, nem esôfago, não. Cai diretamente no estômago. Aí tem aquele cuidado que a gente sabe de lavar a sonda, de saber se tem resíduo, né? Se está havendo um bom peristaltismo do intestino, todos aqueles cuidados que nós já conhecemos, né?
anatomicamente falando. E temos também a possibilidade de introduzir sondas no jejuno e no duodeno. Ou melhor falando, duodeno e jejuno. Porque quando a gente fala em intestino delgado, que nós temos de 6 a 7 metros de comprimento, podem até não acreditar, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que aquela pessoa ali chapadinha, não tem barriga, não tem nada, e lá dentro tem metros de intestino delgado, com intestino grosso, com fígado, com vesícula, com pâncreas, com baço. Onde é que cabe tudo ali dentro? Mas cabe, bem arrumadinho cabe. Então nós podemos também introduzir uma sonda no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, como também introduzir uma sonda no jejuno. Daí, então, que a terceira e última porção do intestino delgado, nós já não temos mais absorção de alimentos. Nós temos só absorção de água e produção do bolo fecal. Então, eu jamais poderia introduzir uma sonda no íleo, que é a última porção do intestino delgado, porque ali já não existe mais movimentos peristálticos para que haja absorção de alimentos. Ali já existe formação de bolo fecal, tá? Então aqui esse desenho resume algumas coisas, algumas áreas de entrada de alimentos. Nós temos aqui a sonda gástrica, eu não vou falar oro nem naso, tá? Gástrica, porque ela vai cair diretamente no estômago. Nós temos aqui essa bolsa que vem para esta veia daqui, chamada subclávia. Então, temos um acesso central, onde vai ser introduzida a alimentação parenteral, que não pode ser em veia periférica, precisa ser em acesso central. Nós temos aqui também outra bolsinha, ó, que vem para uma veinha no braço, que nós chamamos a veinha basílica. E aí entra aquela situação que eu falei, nós só utilizamos a veia basílica, em último caso, para uma flebotomia, porque a gente sabe que quando essa veia não for mais necessária, ela não vai ser mais utilizada, tá certo? Então nós vamos perder esta veia. Nós temos aqui essa outra setinha amarela, que é a gastrostomia, que nós colocamos uma sonda aqui pela parte externa, que cai diretamente no estômago. Então, nós denominamos de gastrostomia, introdução do alimento que cai diretamente no estômago. E temos, por fim, a última seta, onde nós poderemos realizar, onde pode ser feita, né, pelo cirurgião geral, uma duodenostomia, que é a introdução de uma sonda diretamente numa primeira porção do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. O duodeno, ainda assim, né, como sendo a primeira porção, ele ainda tem a capacidade de fazer a absorção dos nutrientes e do oxigênio para as nossas células, tá? Então aqui eu coloquei essa figura porque ela simplifica todas ou algumas áreas onde nós podemos introduzir algum tipo de alimento para o paciente e evite assim que ele entre num processo de desnutrição, que não é esse o nosso objetivo. Nós temos aqui casos curativos, tá? E casos paliativos. Exemplo, essa gastrostomia, num caso de tumores, inclusive com metástase, e a gente coloca uma sonda no estômago para alimentar esse paciente temporariamente, é um processo paliativo. Então, a gente vai fazer com que ele entre em óbito em decorrência do câncer, mas de uma forma com melhor qualidade de vida, vamos dizer assim. Ele vai entrar em óbito de uma forma digna, sem entrar no processo de desnutrição. Então, isso é o que importa para a gente. A gente precisa se preocupar como que esse paciente vai chegar até o momento do seu óbito. Não sei se vocês lembram no início da nossa aula, desta nossa aula, eu falei que é um procedimento que é muito bem pensado pelo intensivista para que o paciente
receba ou não receba este complemento, vamos dizer assim, alimentar, né? Que na verdade ele pode ser administrado, infundido, introduzido juntamente com a nutrição enteral. Eu ainda lembro que eu coloquei aqui logo no início da aula a diferença entre NE e NPT. NE é a nutrição enteral, é aquela nutrição que é feita, né, que ela é pesquisada, pautada pela nutricionista. Então, é feito lá no serviço de nutrição e dietética, é encaminhado até o paciente, é introduzido pela sonda. Já a nutrição parenteral, o nome já está dizendo, ela vai por via parenteral, ou seja, não vai ser pela sonda, será pela veia. E quem prepara esta nutrição é o médico especialista em nutrologia, ou seja, é um nutrólogo. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha nisso aí. Se o paciente tiver em uso de nutrição enteral e vai entrar em NPT, que é nutrição parenteral, então nós teremos o nutrólogo que prescreve, nós teremos a nutricionista que vai preparar a nutrição enteral, nós teremos o farmacêutico que vai preparar a NPT e nós teremos a enfermagem que vai instalar e acompanhar todo o processo desse paciente até o momento que ele não precisar mais dessa nutrição parenteral. Até porque eu lembro também que eu conversei com vocês que não são todos os pacientes que entram na UTI que obrigatoriamente vão precisar de uma nutrição parenteral. Lembro também que eu falei que a nutrição parenteral é uma nutrição cara. Então, é necessário avaliar bem o quadro do paciente para saber se realmente ele vai precisar. Se realmente aquela nutrição é imprescindível para a recuperação dele. E que essa nutrição não se estrague, não se perca, não seja jogada. Se é para correr em 24 horas, ela tem que ser colocada na bomba de fusão e correr exatamente em 24 horas. Nem mais e nem menos. Mas vamos continuar. A terapia nutricional é a oferta de nutrientes pelas vias oral, enteral ou parenteral. Foi como eu falei. Pode haver complementos. Ela pode correr sozinha, sem o paciente estar sondado, como também ela pode correr na veia e o paciente sondado recebendo a nutrição enteral também. Aí podem me perguntar por que oral? Porque muitas vezes o paciente está sondado e para que a gente tire aquela sonda é necessário você fazer o que nós chamamos de teste de prova líquida. Ou seja, nós começamos a dar líquidos para esse paciente para que a gente tenha certeza de que ele está conseguindo deglutir, aceitando bem o líquido, depois o pastoso, depois o brando, para assim você ter a certeza de que a retirada desta sonda não vai ser à toa. Então, eu não vou simplesmente, porque eu acho que ele está muitos dias sondado, tirar a sonda para depois precisar repassar. Eu primeiro faço testes para poder então saber se ele vai aceitar, se ele vai engolir, né? Se vai haver movimento peristáltico e tudo mais, para depois então a gente retirar a sonda, ok? De acordo com as condições clínicas de cada paciente, tendo em vista a oferta terapêutica de proteínas, energia, minerais, vitaminas e água, adequadas aos pacientes que por algum motivo não possam receber suas necessidades por via oral convencional. Eu mostro aqui nessa bolsa, eu lembro que logo no início da aula eu disse a vocês, gente, parece imensa, né? E realmente são 2.000 ml de alimentos. Aqui nós temos até gordura, mas uma gordura sadia, tá? Nós temos os lipídios, vitaminas,
proteínas, glicose a 50%, insulina para evitar a hiperglicemia e alguns medicamentos que podem entrar em contato com essa nutrição daqui. Então, por esse motivo é que o paciente, podemos dizer que ele está nutrido. Ele não vai, o paciente vai engordar? Não, não vai engordar. Porque o nosso objetivo não é que ele engorde. O nosso objetivo é que ele esteja nutrido. Não entre no processo de desnutrição. É esse o nosso objetivo. A nutrição parenteral parcial é a infusão intravenosa de nutrientes diretamente na circulação sistêmica, ultrapassando o trato gastrointestinal. Então, podemos também ter, o nutrólogo não vai avaliar esse paciente, ele não vai fazer a prescrição mediante a necessidade de cada um, então ele vai saber do que realmente aquele paciente está precisando, mediante o resultado dos exames. Ele pode estar precisando só de proteínas e vitaminas, como também ele pode estar precisando só apenas de lipídios. Então, a avaliação é dele, é ele que vai saber o que vai precisar nessa nutrição parenteral, para que envie à farmácia e o farmacêutico preparar, com toda a técnica asséptica. É recomendado quando há alguma alteração parcial ou total do trato gastrointestinal. Claro, eu só vou fazer por via parenteral, é um procedimento invasivo. Olha a diferença. O que eu iria preferir para o meu paciente, já que é um paciente imunologicamente deprimido? Claro que eu iria preferir que ele aceitasse por via oral, passasse pelo trato gastrointestinal, houvesse toda aquela transformação, absorção dos nutrientes, do que deixar isso de lado e fazer uma nutrição parenteral no acesso central com risco enorme de uma sepse. Então, se o paciente vai passar por isso, é porque existe a real necessidade de que ele passe por isso, ok? Sendo indicada também em outros casos como pré-operatório ou subnutrição, é o que eu falei para vocês, subnutrição. Além disso, pode ser utilizada como um complemento quando a dieta enteral ou oral não alcançarem as necessidades nutricionais do paciente. Às vezes o paciente está se alimentando por via oral, mas não aceita tudo. É difícil ele fazer uma deglutição. Então está sendo uma coisa assim deficiente para ele. No final das contas, ele está perdendo peso e se a gente deixar isso continuar, ele pode entrar no processo de desnutrição. Então entra a parenteral para fazer um complemento. Quais são as indicações? Agora é que é interessante, né? Porque, como eu disse que ela é um custo alto e por isso os médicos têm o risco de sepse no paciente. Não é só questão de dinheiro, é questão também de comprometimento do quadro do paciente. Então, nós precisamos saber quem realmente está precisando. Qual o quadro clínico que leva a essa real necessidade? Primeiro caso, doença da base em ingestão, em digestão ou absorção dos nutrientes. Então, para que eu tenha uma boa nutrição, vamos dizer assim, eu tenho que ter essas três situações aqui, tá? Que é um passo a passo. Eu tenho que ter uma boa ingestão, ingerir, digerir e absorver. Se uma dessas situações, né, estiver com algum comprometimento, eu não vou ter uma boa nutrição. Então, prestem bem atenção, que esse é o passo a passo. É o que nós fazemos no dia a dia, porque tudo isso que é explicado aqui, normalmente acontece com a gente. Só que a gente está tão envolvido nas situações do nosso dia a dia, que a gente não para pensar como o nosso organismo funciona. A gente não para pensar que você está respirando assim, ó, o ar ambiente. De vez em quando é que você faz uma inspiração profunda. Você não para pensar que os nossos órgãos vitais trabalham 24 horas incansavelmente, sem pedir folga. Nossos rins,
eles trabalham 24 horas. Até quando você está dormindo. Nosso coração também. Nosso cérebro também. Então, a gente não para pensar nessas situações, tá? Eu gosto demais da fisiologia, não que eu não gosto da anatomia, até porque as duas precisam estar juntas. Mas se vocês pararem para pensar na fisiologia, no que acontece dentro do nosso organismo com cada órgão, como funciona, o porquê disso, o porquê daquilo, vocês vão se apaixonar, como eu sou apaixonada. Eu acho incrível como o nosso organismo funciona. Então, é necessário que haja ingestão, tá? A digestão, que justamente é a transformação das macromoléculas em micromoléculas, para depois, então, acontecer a absorção desses nutrientes, ok? Os estados hipermetabólicos, como grandes queimados, tá? Os grandes queimados, eu não sei se eu comentei em uma das aulas, que eu falei que um grande queimado ele é considerado a partir de 20% de área de extensão queimada. Então, cada areazinha do nosso corpo, quando a gente der aula de grandes queimados, que a gente vai chegar lá, cada parte do nosso corpo tem uma porcentagem. Se eu queimei todo o meu membro superior, a parte anterior e posterior, eu tenho aqui 9%. Se foi queimado só a parte anterior, tem 4,5%. E assim eu vou somando com cada área de extensão, com cada área queimada, e aí eu vou saber o total de área de extensão queimada, e no final das contas saber se eu sou uma grande queimada ou não. E ainda levando em consideração o grau das queimaduras. Foi queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau ou foi carbonizado? Porque se foi carbonizado já precisa de uma amputação. Bom, mas isso a gente vai entrar em detalhes depois. Pacientes sépticos. O que é um paciente séptico? É o paciente que entra num processo de infecção generalizada. Falei também em aulas anteriores, sepse é sinônimo de septicemia. Septicemia e sepse é a mesma coisa com infecção sistêmica, generalizada. Deixou de ser local e passou a ser sistêmica. Politraumatismo extenso. Quando eu começo a passar isso nas aulas, os alunos dizendo assim, ô professor, esse paciente não já morreu? Não, eu sei de jeito nenhum. Ele chega com TCE, trauma de mandíbula, trauma de clavícula, membros superiores, pelve, membros inferiores, mas está vivinho da Silva. E acordadinho, prestando atenção a tudo o que você fala, tudo o que você faz. Ele só não pode mexer. Mas ele ouve e entende tudo o que você está falando. Como também por conta do TCE, eu não posso dizer a você que ele vai ficar 100% acordado. Ele pode também estar em coma, por conta do TCE e não por conta dos outros traumas. Pancreatite aguda, porque aí atingiu o pâncreas vocês sabem que produz a insulina, e a insulina é necessária para, juntamente com a glicose, produzir energia nas células. Então, tudo isso tem um porquê, tá? Fístulas intestinais de alto débito. Vamos entender o que é uma fístula. Eu entendi o que era uma fístula, vou citar um exemplo, uma experiência minha. Eu entendi o que era uma fístula quando, num determinado momento em que eu estava de plantão na UTI, eu me deparei com uma paciente eliminando pela vagina fezes. Ora, a gente sabe que se fizer um corte perpendicular numa mulher, porque os aparelhos internos feminino são diferentes do masculino. Se eu fizer um corte, a gente tem a parede bexiga, útero e reto. Bexiga, urina, o útero, né? Que a depender tá lá vazio ou não, e o reto tem um bolo fecal. Se acontecer uma fístula entre a parede do útero com a parede do reto, o bolo fecal vai encontrar aquele caminho que geralmente é um processo infeccioso, encontra aquele caminho, aí uma parte do bolo fecal desce pelo caminho normal, que é o reto, o ânus, e a outra parte toma o caminho da infecção e desce pela vagina. Porque depois do útero vem o colo, né?
e logo depois a vagina. E aí a paciente estava eliminando fezes pela vagina. E aí eu estranhei, fui procurar saber, olhei o prontuário. Quando eu olhei, era uma fístula. A paciente foi submetida a um processo no útero cirúrgico, infeccionou e essa infecção abriu um caminho para o reto. Então todo bolo fecal que chegava ali, ele também, uma parte, tomava o caminho da infecção e descia pela vagina. Essa paciente precisou voltar para o centro cirúrgico e fazer uma correção, porque houve uma complicação cirúrgica. Então isso é uma fístula, ou seja, em outras palavras, é uma comunicação entre órgãos diferentes. Agora, aqueles órgãos que estão ligados parede com parede, tá? Eu não posso ter uma fístula, por exemplo, da traqueia com o útero. Tem nada a ver, não existe esse contato, tá certo? Agora, se eu tenho dois órgãos juntinhos, parede com parede, então eu posso ali ter um processo infeccioso e ali se formou uma fístula. Isso que é fístula, ok? Vamos falar também da falência intestinal devido ao ilho paralítico e mecânico no pós-operatório. Isso acontece, não vou dizer com muita frequência, mas acontece, né? Quando a gente fala ilho paralítico, a gente tem que entender, primeiro, conhecer o sistema digestório. Saber que nós temos no sistema, no intestino delgado, 3 áreas, duodeno, jejum e ilho. Quando ele fala em ilho paralítico, ele já está dizendo a você o que está acontecendo. Está dizendo que justamente quando chegou na parte do ilho, na parte final do intestino delgado, houve uma paralisação dos movimentos peristálticos. Então ele já está falando o que isso vai ocasionar. Então preste atenção, não vai haver absorção. Na verdade, na parte do ilho, já está ali se formando bolo fecal. Mas o bolo fecal que vem de lá de cima com a absorção dos nutrientes. Se o ilho está parado, tudo em cima vai ficar parado. Então, quando a gente fala em ilho paralítico, significa que aquela parte do ilho não vai funcionar. Então, o que é necessário, professora? É necessário um procedimento cirúrgico e fazer a retirada dessa parte do ilho que não está funcionando e que com certeza vai necrosar. E necrosando dá um probleminha que vulgarmente nós chamamos de nó nas tripas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso significa quando uma das partes do nosso intestino não funciona, fazendo ou deixando de fazer a absorção ou deixando de fazer a eliminação do bolo fecal. Traumas, eu poderia até juntar isso com o politraumatismo, né? Porque aqui é um trauma individual, né? Eu posso ter um trauma de tórax, um trauma abdominal, né? Ou então, um trauma ósseo, politraumatismo. Doença inflamatória intestinal, não sei se vocês já ouviram falar naquela doença chamada doença de Crohn, que é aquela doença onde existem evaginações na parede do intestino, e aí tanto fica acumulado nessas evaginações resto alimentar, como também resto fecal, caso essas evaginações aconteçam na parte inferior do sistema digestório. Então, o que também trata isso? Cirurgia. Cirurgia para retirar aquela alça intestinal que está comprometida com essas evaginações, porque logo elas vão se inflamar e podem se romper e tudo que tem ali dentro vai para a cavidade abdominal, pode levar o paciente a uma sepse. Enterocolite, tá? Enterocolite já está dizendo, tá? Entero, intestino, cólon, terminação it, infecção. Então, infecção do cólon, do intestino, sistema digestivo. Pacientes com HIV, pacientes que fazem quimioterapia juntamente com radioterapia, que ficam imunologicamente deprimidos. Eu tenho também pacientes com ressecção intestinal. É muito raro essa síndrome, mas existe a síndrome do intestino curto.
intestino curto mesmo, incapaz até de fazer a absorção dos nutrientes. Porque, na verdade, nós sabemos que nosso sistema digestório, muito embora em algumas pessoas a gente pare assim, fique olhando, assim, eu não entendo como é que nesta barriguinha tão chapada existem aí vários órgãos. Sistema de intestino delgado, intestino grosso, baço, fígado, pâncreas, vesícula, os rins, como tudo se ajusta nesse pequeno espaço. Ajusta, tá tudo bem arrumadinho. Mas existem pessoas, e o nosso intestino delgado tem de 6 a 7 metros de comprimento. E isso a literatura diz, claro que isso muda de pessoa para pessoa, mas essa mudança é coisa de centímetros, poucos centímetros. Mas a síndrome do intestino curto é o intestino curto mesmo, com muito menos do que isso. E quando ele tem muito menos do que isso, significa que ele não vai realizar todas as funções. Nós temos também pacientes com câncer gastrointestinal. Então, esse paciente, com certeza, não vai conseguir deglutir, digerir e muito menos absorver os nutrientes, porque o câncer dele está comprometendo o estômago e o intestino, tá? Possivelmente, quando é gastrointestinal, significa que esse paciente já está na metástase. Então, o que é que nós vamos fazer para esse paciente? Infelizmente, não temos muito o que fazer, a não ser procedimentos paliativos, para que ele tenha um óbito digno, com dignidade e com uma certa qualidade de vida, né? Melhorar um pouco a qualidade de vida dele. Mas não podemos deixar de fazer. Aí, o que que a gente faz? Usa a nutrição parenteral para que ele não entre em desnutrição. Pacientes pediátricos neonatos, principalmente os prematuros. Os pacientes prematuros que não têm condições ainda de receber o leite materno, nem por sonda e muito menos por via oral, sugando, eles entram em nutrição parenteral para que ganhem um pouco de peso, para que melhorem o seu quadro, daí então entrar em todo o processo normal, considerado normal. Nós temos também colite ulcerativa, que é do cólon. Quando a gente fala em cólon, a gente fala no sistema grosso, sistema delgado. E nós temos o sistema grosso, que é o cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, tá? Então, intestino delgado e intestino grosso. Então, é a parte superior, a parte inferior. O intestino grosso, geralmente, nós temos o bolo fecal. Nós não temos mais nada ali de alimento, a não ser a absorção que as paredes estão fazendo de líquido. Por isso, quanto mais tempo você fica sem ir ao banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas, a evacuação que eu estou falando, quanto mais tempo o bolo fecal fica naquele espaço, mais líquido o intestino vai absorvendo e ele vai ressecando. E aí existe a dificuldade para você evacuar. E essa dificuldade não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou continuar para vocês entenderem. Essa dificuldade, quanto mais dias você passa sem evacuar, essa dificuldade vai fazer com que você se esforce mais para colocar esse bolo fecal para fora e os vasos anais vão dilatando. Daí o aparecimento das hemorroidas. É um dos motivos, existem outros. Hemorragia gastrointestinal persistente, tá? Então, a gente tem que descobrir, os exames são feitos para saber onde está acontecendo e por que está acontecendo esse sangramento tão grande, tão intenso, porque quando a gente fala em hemorragia, a gente está falando de uma perda de sangue considerável, tá? Tanto no estômago como no intestino. Aqui eu posso ter uma úlcera sangrante. Aqui eu posso ter também, caindo no estômago, eu posso ter varizes esofágicas. Eu estou dando exemplos, tá? Mas existem N situações. E temos o abdômen agudo. Esse abdômen agudo, ele é uma consequência de uma peritonite.
A camada que cobre todas as nossas vísceras e protege as nossas vísceras é chamada de peritônio. Esse peritônio, quando ele é atingido e ele é comprometido e entra num processo infeccioso, logo em seguida vem o que nós chamamos de abdômen agudo, onde você bate e parece uma pedra. Então, é um comprometimento muito mais sério, o paciente é considerado um paciente grave. O único procedimento não é medicamentoso, o tratamento dele é cirúrgico, tá? E possivelmente entra numa sepse, que é a infecção generalizada. E esse ilho paralítico, foi o que eu já comentei anteriormente, né? Pode ser tratado logo, como também ele pode ser prolongado. Isso vai depender muito da rapidez no diagnóstico e a rapidez também no tratamento. E aqui, para finalizar, eu estou mostrando para vocês o que nós chamamos de fluxo laminar. O fluxo laminar é um espaço específico para o preparo da nutrição parenteral, seja ela parcial ou total. Essa nutrição parenteral, observem que a pessoa que está preparando está parecendo um verdadeiro astronauta, por conta dos EPIs que são necessários. E, como eu falei anteriormente, devido também a ser um procedimento asséptico. Então, eu preciso que tudo isso aqui seja desinfectado, esta área seja específica para esse preparo. Alguns materiais precisam ser esterilizados, aqueles que vão entrar em contato direto com a corrente sanguínea. Então, é muito sério isso daqui, não é qualquer um que pode fazer. Inclusive se tiver medicações que vão entrar em contato com essa nutrição parenteral. Porque o farmacêutico, antes quem fazia era a enfermeira, mas o farmacêutico, nós conversamos, entramos no consenso e vimos que ele é o mais preparado por conta dele saber quais são as interações medicamentosas. Existem medicamentos que não podem entrar na nutrição parenteral porque já tem um outro medicamento lá dentro que em contato com ele pode colocar a perder toda aquela alimentação. Essa nutrição parenteral, ela é feita para 24 horas, ela é conservada sob refrigeração, ela é retirada da refrigeração 15 minutos antes para não ser infundida no paciente gelada. Ultrapassando as 24 horas depois de já infundida no paciente, mesmo que tenha metade da nutrição, é necessário que seja desprezada, porque ali já pode começar um processo de meio de cultura, principalmente por conta da glicose a 50%. Então é muito interessante que isso seja visto e isso é de nossa atribuição, é atribuição da enfermagem. Lembram que eu disse que existe uma equipe multidisciplinar e que a enfermagem, depois da infusão, da instalação da NPT, ela vai ficar com todo o processo de manutenção até o dia que esse paciente não precisar mais desse tipo de alimentação. E outro fator super importante também, jamais eu posso colocar uma nutrição parenteral para que você faça a contagem do gotejamento a olho, assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Não, você vai precisar instalar numa bomba de infusão, que é um equipamento, tá? É um dispositivo assim valiosíssimo que nós utilizamos para fazer o controle dessa nutrição parenteral rigoroso. É um controle rigoroso. E que este equipamento valiosíssimo, ele vai até alarmar quando estiver terminando a nutrição parenteral. Ele não deixa secar o frasco todo, justamente para não entrar ar e não levar o paciente à embolia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alarmar e vai mostrar no visor. Restam apenas 15 minutos. Por que ele faz isso? Para mostrar que está finalizando e que você tem 15 minutos para poder preparar a nova bolsa de nutrição parenteral e substituir essa que está finalizando.
Era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e que vocês pesquisem mais, porque os trabalhos vão ser postados na plataforma.